filmes aqui. Boa tarde. Bom, vou começar. Pessoas que podem não estar acostumadas, né? Que hoje é às 4h. Entrou? Ah, entrou. Olha só, eu vou dividir de duas maneiras, né? Assim, em que modo? Uma eu vou dar como se fosse assim, uma resenha do ponto de vista esquelético, ou seja, assim, mais para quem leu, aí pode pegar os negócios mais sem carne, entendeu? Mais sem dados. E a segunda parte eu vou fazer mais botando carne, botando assim, para quem as pessoas que não viram, não viram, então não estão entendendo direito, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Logo de saída, a questão que eu colocaria é a seguinte: por que vocês acham que tem esse título, Encontros com Homens Notáveis? Vocês não vão poder tirar isso lá do filme, não vão. Quer dizer, mas depois que vocês souberem, fica melhor para vocês entenderem, já começam a entender melhor até o filme. O negócio é o seguinte: esse autor, que é o George Ivanov Gurdjieff, né? Ele foi um camarada que nasceu no século retrasado e viveu no século passado, mas ele teve, por volta, não me lembro se era na década de 30, se eu não me lembro direito, ele teve um acidente de carro. E ele então, o que ele fez? Ele já tinha ido aquelas visitas todas ao Oriente Médio, à Ásia, né? Então ele aproveitou o que ele fez, foi ficar lembrando não só do aspecto familiar. Porque você vê que logo no início do filme ele coloca uns trechos lá com o pai. Mas ele coloca assim os trechos que mais foram as pessoas notáveis, os homens notáveis que ele teve encontro com essas pessoas. E às vezes até em poucas palavras. Tem uns que não, foram mais profundos e tal, mas tem algumas coisas não, que são poucas palavras. Então a gente tem que ver o filme sobre essa ótica. O livro também, né? O livro, eu me lembro que eu li o livro primeiro, o filme primeiro, depois vi o livro. Entendeu? É muito bom. O livro vale a pena. Botei até lá a estampa dele, que agora está com a edição, eu acho que essa aí é mais moderna, do Pensamento de São Paulo. Bom, como é meio grande, deixa eu então começar. Fazer uma introdução. Por volta da década de 80, já comunista, eu, o meu materialismo, ateísta, e a religião como ópio do povo, eu tomei conhecimento das cenas desse filme, Encontros com Homens Notáveis, e fiquei encantado. Vocês têm que ter ideia, assim, como poderia ter sido o impacto de uma pessoa comunista, ateu, materialista, ao ver esse filme, para vocês começarem a imaginar um pouco a minha parte, né? E fiquei encantado com a precisão e a harmonia dos movimentos da dança retratada no filme. Isso foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Outra coisa foi de intrigantes diálogos místicos. Teve ali vários. Né? Mais tarde descobri que também existiria um livro com o mesmo título do filme e não pude deixar de lê-lo. O relato sobre as histórias e as aventuras narradas por George Ivanov Gurdjieff, né? E as inúmeras culturas que habitam a Europa Oriental, a Ásia e Oriente Médio, bem como seus estilos de vida peculiares e sua sabedoria desenvolvida sobre um eixo diferente do modo de pensar ocidental, me fizeram viajar, entre aspas, aquelas regiões e acender em mim uma curiosidade que vem me consumindo até hoje.
Um amigo que compra para mim filmes em São Paulo sabe que entre os meus pedidos estão sempre filmes por estas localidades. É uma coisa que eu não sei responder a isso. Namorou ali, já viveu ali. No livro, o autor relata os principais personagens, homens e mulheres, que marcaram a sua vida de forma profunda e que ajudaram a construir sua personalidade e a alcançar seus objetivos pessoais. Boa parte da narrativa é construída em torno de viagens à África e ao Oriente Médio, a partir de um grupo de cientistas, engenheiros, pesquisadores e curiosos que se auto-intitulavam como buscadores da verdade, e que faziam escavações em busca de antigas civilizações, bem como a procura de homens sábios que pudessem responder perguntas que intrigavam a cada um deles. Os relatos são muito bem detalhados, é possível entrar em contato com variados tipos de povos, culturas, hábitos, paisagens, além de histórias fantásticas, às vezes engraçadas e de muita superação. Este livro me abriu uma compreensão maior da nossa diversidade cultural quanto a seres humanos e me acendeu uma curiosidade sobre outros tipos de civilizações que não ocidentais. O que no meu íntimo me deixou sempre preparado para uma viagem, quer física ou não, percorrendo toda a antiga Rota da Seda. E quem sabe visitando alguma das cidades citadas na obra de Gurdjieff. Vocês terem uma ideia, tem um filme de um grande historiador. Eu via todos os filmes dele. Tinha negócio de Sabá, tinha outras coisas a mais. Eu vi esse filme sobre a possibilidade do Éden estar localizado era no Afeganistão. Esse filme é tão bacana, ele viajando por dentro do Afeganistão, né? Assim, me impressionou muito. Só que hoje eu fico procurando cadê o filme, não está aqui. Não sei onde está o filme, entendeu? Nem sei como procurar. Bom, dei uma introdução, agora vou falar sobre o filme. Como mencionei acima, ele é baseado no livro do famoso místico George Vanoff Gurdjieff, tendo no seu enredo o mostrar a busca do sábio pela verdade. Com uma série de diálogos inspiradores, relata a trajetória do pensador, místico e filósofo. Mostra os primeiros anos da sua busca até encontrar a confraria de Sarmongi. Lembra? Ele até começa por ali e só no final vai voltar de novo a essa questão. As locações dos cenários, que são filmados nas montanhas do Afeganistão, Egito e Turquia. Os atores e o roteiro descrevem de forma diversificada, rica, simbólica e enigmática muito dos próprios conceitos da busca mística, representada pela trajetória de vida de Gurdjieff, que espelha a busca do quarto caminho. Quando o jovem foi insaciável em sua busca por compreender o sentido da vida e estava determinado a encontrar as chaves que responderiam às suas inquietantes perguntas. Convencido de que as antigas tradições esotéricas ainda sobreviviam, Gurdjieff iniciou uma busca espiritual que levou ao Oriente Médio e Ásia Central também. Em suas viagens desenvolveu um sistema de ideias chamado Quarto Caminho, que constituiu a base de sua obra e ensinamento. Estudando as obras de Gurdjieff, podem-se identificar paralelos com o budismo tântrico, com o hinduísmo, sufismo e ortodoxia grega. Assim, Encontro com Homens Notáveis é um filme estranho e extraordinário. Em outras palavras, é uma viagem mítica e mística pelo berço da civilização. Essa terra onde durante muito tempo os homens conservavam tradições religiosas e espirituais antigas, ocultas, e viviam numa comunhão interior com o universo, com o Uno, com Deus ou com o seu eu mais profundo. Não é um filme, infelizmente, não é um filme para qualquer pessoa. Eu acho isso. É preciso uma predisposição mental para compreender e poder aceder a essa outra dimensão espaço-temporal no exercício de ilusão e sonho, mas fora da fantasia. Adaptado ao cinema por Peter Brook, a partir de um escrito homônimo, em 1979,
conta a história desse Gurdjieff e suas viagens em busca da iluminação e do desenvolvimento interior. Começa com sua infância e segue sua viagem pela Ásia Central, enquanto ele descobre novos níveis de espiritualidade através da música, da dança e dos encontros com a morte. Ele fala das aventuras de juventude de Gurdjieff, um homem que nos primórdios do século XX, 1922, chegara à Europa a partir do Oriente Médio e do Egito e contar as suas extraordinárias experiências vividas no mundo perdido e desconectado com a modernidade europeia. É traçada uma viagem pelo Afeganistão e pelo Egito à procura do verdadeiro conhecimento. O viajante segue ao encontro de homens-deuses enigmáticos, cheios de alma e de mistério. Os homens notáveis são gigantes, filhos de deuses, que vagueiam ao som das esferas celestes indefinidamente para cumprir um destino épico, superior. Gurdjieff procura aceder aos mistérios da existência humana por meio de encontros e de angústias sem contemplações. Para ele, não há paz na ignorância. A alma não se apazigua no desconhecimento. Viver, para esta gente, é partir, é desenraizar-se e buscar o sentido das inquietações. E é não ter medo da verdade. Nós acedemos a essa forma de vida pelos escritos testamentais, como o Eclesiástico, por exemplo, quando declara a vaidade do espírito ou que o conhecimento atrai a dor. Ele fala assim no Eclesiástico 1:18. Quem aumenta o seu saber, aumenta o seu sofrimento. Não vou nem comentar isso, porque dá para comentar. Né, João? Você não está aí? Não, você já percebeu que aumentou o conhecimento, aumenta a sua dor. Sofrimento. Lá na experiência de Gurdjieff, um choque na abordagem é esses gêmeos incompatíveis, que é o Oriente e o Ocidente. O Oriente é uma terra fértil, onde o ar hipnotiza e nos faz viver num limbo de incertezas. Nesse deslumbre não se sabe se é um sonho ou se é um estado de vigília, onde se desenrola à vista o mundo. Quando assisti na Turquia, eu e minha esposa, né, essa cerimônia alucinante dos derviches, pude sentir o bafo desse espírito perdido no Ocidente como se contemplasse os olhos do Criador. E isso tudo caladinho, sem se manifestar. O filme transporta-nos para experiências inesquecíveis. Até que na primeira vez que eu mostrei aqui a minha esposa, assim, vem cá ver essa dança do derviche. Que é uma coisa... E hoje eu tentei ficar prestando atenção, né? Por onde que ele rodava. Tem vezes que ele usa a mão direita, tem vezes que ele usa a mão esquerda, entendeu? Tem muitos detalhes ali. Eu vi que a maioria da dança, eu acho que eu posso dizer que é no sentido dos ponteiros do relógio. Né? Que às vezes até chateia, porque você está olhando assim, você tem que botar a cabeça como se estivesse lá, entendeu? Senão você se perde. Filmado nas montanhas e nos vales proibidos do Afeganistão, a cor e a imagem tornam a realidade visual e atmosférica demasiado deslumbrante. Eu vi aqui na televisão, eu tinha feito um filme. Só que esse filme não chegou. Mas mesmo que chegasse, ele não é original, é cópia. Mas eu acredito que esse filme, ele deve ser se eles pudessem assim, melhorar a imagem, ia ficar uma coisa espetacular. O filme chegou a estar nomeado para o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim em 1979. Em resumo, é um filme imperdível para aqueles que, a exemplo de Gurdjieff, trilham o caminho do autoconhecimento. Os ensinamentos desse grande e intrigante mestre partem do pressuposto de que o homem está dormindo. Lembra do filme? Tem uma hora que ele é muito claro que o príncipe ficou, aí eu vou ficar comentando a parte da carne, né? Não. O príncipe comentou isso. Isto é, sobre máquinas absolutamente inconscientes e mecânicas. Guarde isso que é importante. Nós somos máquinas absolutamente inconscientes e mecânicas. O que me lembra da célebre frase de Jung: enquanto não tomarmos consciente, não tornarmos consciente a inconsciência, a inconsciência direcionará as nossas vidas e chamaremos isso de quê? De destino.
Bissoma fala, nós podemos traçar o nosso destino, mas se a gente não tiver consciência, quem vai ditar vai ser o inconsciente do nosso destino. Você contesta ou constata? O livro. Então falei sobre uma introdução, o filme, o livro. É a autobiografia de Gurdjieff, originalmente publicada em 1963. Ela conta a história de um jovem crescendo em um mundo em mudança entre as suas inexplicáveis experiências e o desenvolvimento da ciência moderna. Também, aí já vou para a carne, mas o cara tem uma hora que ele fala, Que vai ficar com a isso é ciência. Ah. Não, esse cara, meu amigo, mas o cara fala para ele assim, isso é ciência. Ele está querendo ciência, mas ele está pensando que era outra coisa, não, aquilo é ciência. O livro Encontro com Homens Notáveis conta a história, não, isso eu já falei, né? Não, conta a história da sua juventude e sua experiência com o fantástico, além de suas recordações acerca dos homens notáveis que encontrou, começando por seu pai, e inclui o sacerdote Pocociano, da Igreja Apostólica Armênica. Aí você vê que aí começa, que eu falei lá, né? Assim, que tem a parte, você tem até o hinduísmo tântrico, tem, né? Tem até essa parte daí dos patriarcados, né? O bêbado Soloviev, o príncipe Lubovetsky e um príncipe russo com interesses em metafísica. O livro é a segunda parte da trilogia conhecida como... O livro é a segunda parte, hein, da trilogia conhecida como Tudo e Todas as Coisas, escrita por Gurdjieff entre 1924 e 1935. Sua narrativa nos guia através de uma viagem que o próprio Gurdjieff realizou. O autor pretende investigar o que chama de fábrica humana sob o ponto de vista da totalidade de seus centros de energia, ou seja, motor, instintivo, emocional, intelectual, e a forma de harmonizar os diversos aspectos do ser. Tanto é também, eu não posso ficar falando toda hora, mas tem uma hora que ele coloca aqueles dois irmãos, lembra? Esses dois irmãos, não, como se fossem dois irmãos de caridade, não sei qual é a palavra que eu vou usar. Eles davam palestra, um era bom, o outro era ruim. Um só atingia a mente da pessoa, o outro atingia o ser. Okay? Para isso é fundamental desenvolver o conhecimento de si por meio da observação de si. Para tanto, Gurdjieff não se limita à palavra escrita, mas operava em seu trabalho com danças sagradas trazidas de suas andanças pelo Oriente, em particular de seu contato com os derviches de Istambul e de outros países, e a música transformadas em composições com a ajuda dos seus discípulos Thomas de Hartmann. Você nota que eu estou lembrando aqui naquela dança do derviche? Você vê aquela brasileira que estava lá, você lembra dela? Uma mulher espetacular, ela se encantou e foi morar lá em Istambul, na Turquia. E ela dançava. Ela dançava, vivia disso. O sistema de Gurdjieff parte do pressuposto de que os homens estão dormindo. São máquinas ambulantes que não sabem o que fazem. Isto porque o que geralmente achamos que é o eu é na realidade um conjunto de eus que povoam o nosso psiquismo. Este é o elemento central de sua proposta de trabalho, inspirada nas antigas ideias gnósticas. Volto a dizer que o livro Encontro com os Notáveis é sem dúvida um dos melhores livros que tive a oportunidade de ler, e o filme do livro também, pois, como não canso de registrar, trata-se de lendária histórica do filósofo e místico Gurdjieff. O filme tem as principais passagens, mas recomendo a quem quiser realmente compreender a busca pessoal de Gurdjieff é ler o livro antes de assistir o filme. Foi o que fiz ao contrário. No filme ele tem um encontro com um príncipe russo, um buscador de sentido da vida, e de repente esse príncipe parte provando que cada um mesmo, estando junto ao outro, tem o seu tempo certo para chegar perto da sua verdade e busca. Isso acontece comigo. Às vezes tem horas que eu não posso fazer nada. Pode ser parente, pode ser o que quiser, não dá. Como é que você vai fazer? Também tem episódios que mostram mais sobre o tempo e amigos, quando eles, seus amigos também, estão na busca da verdade. Em essência, são separados dele pelas escolhas pessoais, ou seja, desistiram ou encontraram o que realmente desejavam antes de chegar à escola de ensinamento que tanto eles procuravam. Aquele caso
daquele professor, que eu acho que é paleontólogo, sei lá o que era um negócio desse. O que é que ele fez? Ele parou. Ele não quis ir adiante. Ele estava satisfeito com a busca dele, entendeu? O outro não. O outro viu que ele precisava ir mais adiante. A fé não pode, isso é uma frase muito forte, a fé não pode ser dada ao homem. A fé não é o resultado do pensamento, vem do conhecimento direto. Isso aí eu posso ter, passei por isso. Eu não vou repetir, só vou dizer aquela ideia. Fique com Deus, pronto. Elaborou tanto pensamento? Não, foi o fulminado. A fé não pode ser dada ao homem. A fé não é o resultado do pensamento, não foi, veio do conhecimento direto. Por exemplo, se meu próprio irmão, se eu tivesse um irmão, me implorasse para que ele passasse 1/10 do meu conhecimento, eu não poderia, porque ele não tem o conhecimento nem as experiências que adquiri durante a minha vida. Isso seria como desejar encher alguém de pão meramente olhando para ele. Saindo daqui, você medirá com forças que lhe mostrarão o seu lugar no mundo. Foi a frase que foi dita. O filme tem uma linda história para nós procuradores do sentido da vida, observando a trilha pessoal de cada um. O diálogo do príncipe com um padre que começou a dizer quem ele era, o que sentia, e o príncipe apenas perguntava: quem é você? Como sabe tudo isso sobre a minha vida? É importantíssimo. Você vê que tem um padre ali. É toda aquela igreja ortodoxa, né? E o padre responde: tua curiosidade impediu você de viver. Tuas pretensões de saber quem é e por quê. E o príncipe já estava pronto, ouviu, percebeu, concordou e pediu perdão, porque reconheceu que faltava humildade. E quando reconheceu que faltava humildade, conseguiu finalmente um guia para a escola que tanto desejava ir aprender o sentido da vida. É uma frase que eu tenho que comentar, mas está lá na carne. Você tem que encontrar a morte. Né? Ou seja, mais uma vez a lição de que precisamos ao estar em frente ao mestre e perante. Ou seja, mais uma vez a lição de que precisamos ao estar em frente ao mestre, mestre. A gente tem que começar a perceber o seguinte: nem sempre a gente tem passagem direta. Existe mais ordem, existem pessoas que trabalham no mundo espiritual, entendeu? Então, às vezes você está falando pedido diretamente, você não pode atender, pode mandar alguém para fazer isso, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, a gente pode ser mestre de alguém. Isso que a gente tem que ter clareza também. Não é porque a gente seja o mais elevado do mundo, não. É porque aquele camarada que está abaixo, a gente pode botar ele para cima, entendeu? A grande dificuldade é o seguinte: é a pessoa que não busca nada, não procura nada, ele não sabe nem que você poderia ser um mestre para ele, não tem nem ideia disso. Então, se tiver arrogância, como o outro falou, falta de humildade, e aí que piora. Piora terrivelmente. Ele não tem guia, o guia é ele mesmo. Ou seja, e quando reconhecer, ou seja, mais uma vez a lição de que precisamos, ao estar em frente ao mestre, perante a vida, observando, ouvindo, percebendo, percepção, perdemos às vezes a oportunidade de acelerar nosso desenvolvimento com questionamentos e julgamentos imbecis que fazem parte do ego e da ignorância. E isso, se a gente pudesse levar a sério o que está sendo dito aqui, não só um pensamento, palavra, deixa aquele troço entrar, fica, né, com o eu do momento, abertão. Também fica a mensagem no filme do valor de cada amigo que for um mestre, deixando um ensinamento através de exemplo. E o melhor, quando você está pronto para chegar à verdade, você não consegue ver mais para onde realmente está indo, mas você vai. Aquela cena, eu estou botando as carnes, aquela cena que ele está naquela ponte, você sente, está dizendo isso, entendeu? Ele é livre, Você permite ir caminhar sem saber para que local esteja indo, porque seu interior deixa seus olhos cegos e permite que os olhos da alma te guiem. Linda história mística, recomendo a todos ler o livro e assistir ao filme.
só merecerá o nome de homem e somente poderá contar com algo que foi preparado para ele desde o alto, aquele que tiver sabido adquirir os dados necessários para conservar aquilo que não foi atingido em sua integridade física, são e salvo. Tanto o lobo como o cordeiro que foram confiados à sua guarda. Eu acho que foi falado na carne. Foi falado. Aquilo ali está na cara, que é o espírito secundário. Né? Bom, sobre a carne, né? Aí vocês podem ir junto comigo, porque aí é sobre a carne mesmo, né? Bom, aqui, ó, eu fui anotando, vocês não sabem que a porcaria é toda. Olha só, já que você falou, gente, vocês podem ir junto comigo, assim, posso falar? Pode. Um negocinho? É porque no início, quando eu comecei a ver o filme, eu vi assim, aquele garoto inquieto, né? Mas eu não tinha ideia Que era o próprio. que era o próprio, que ele tinha sofrido um acidente de carro. Não foi isso que você falou? E que foi a partir desse acidente de carro que ele... Então, na minha cabeça... Ele parou e teve tempo de relembrar. Então. Mas na minha cabeça, ele desenhou duas situações que para mim ficaram assim... que foram bem bacanas, assim. Como se aquele espírito daquele garoto ele tivesse uma inquietação desde jovem. No sentido de busca. E o tal do príncipe. E o tal do príncipe, ele precisou perder a mulher no parto. Então, assim, precisou perder a mulher no parto para ir em busca de uma coisa que fizesse sentido para a vida dele. Dois casos diferentes. Não, então, dois casos diferentes. Só que o menino que ele retrata, no fundo, assim, eu não sei qual foi a vida que ele teve antes do acidente de carro. Ele pode ter parado para repensar aquilo tudo de volta na dor também, né? Mas aí ele retratou pra gente, assim, duas qualidades de espírito que a gente vivencia muito, Eu chamo o seguinte, quer ver? Vou botar as palavras. No meu caso, eu fui pela dor, certo? Fui pela perda. E tem gente que não vai pela perda, tem gente que vai pela inquietação, pelo vazio. Isso. Eu diria que o garoto, chamou o Woody Jeff, foi pela inquietação. Pela inquietação da alma, mas era uma inquietação. Era uma inquietação desde sempre, desde pequeno, né? Desde pequeno. Porque assim, principalmente, eu me lembro assim por que a gente começou a conjecturar, eu sempre me esqueço do grego. Tinha um grego com uma determinada busca, aí caminhou para Bom, um deles foi o Leibniz, o outro foi Giordano Bruno. Quando você olha, a inquietação é a mesma. Entendeu? Então, assim, tem na hora na vida, o camarada, por exemplo, você deixa, por exemplo, o seu morro. Eu vou deixar um monte de coisa que eu queria talvez ter concluído. Então, quando eu tiver a oportunidade de voltar, dependendo do meu nível, eu vou começar a ficar querendo fazer aquele troço. Bom, mas vai adiante. Pra mim, começa assim, né? Quer dizer, sobre a música e a pedra. Aquilo foi lindo. Né? Nossa, aquela cena é belíssima. Para mim, quando eu fiquei lá, porque eu disse assim, olha, presta atenção que aquele camarada, o que ele fez? Eles estavam prestando atenção se a coisa falava com aquelas pedras. Ou seja, no fundo, para mim é o seguinte, se começasse a entrar num eco, numa vibração, que as pedras poderiam rolar um pouco. E foi o que aconteceu com aquele gordão, né, que ganhou como brinde. Como novo chefe, né? Ele ser o novo chefe, né? Aquele cordeiro. Né? Bom, aí a indagação dele, né? Quem ensinou a tocar? Aí o pai dele coloca as coisas assim. Foi o pai. Mas quem? O pai, depois foi Deus. Chegou a Deus, né? Aí tem um detalhe que ele fala na hora para explicar, quando ele faz uma pergunta, que ele diz assim, eu não acredito na alma, eu acredito numa substância fina. Né? O pai falando isso para ele. E realmente, como eu não domino
Eu não domino. Fui procurar até, não consigo encontrar que substância fina é essa. Entendeu? Porque você tem que estar naquela cultura. Porque a nossa cultura é da alma. Ele falou a substância fina. Pode ser o éter, mas eu não acredito que seja. Né? Outra coisa, ele... Agora, só um detalhe. Essa questão da volta, foi o pai dele, foi o pai do pai dele, foi Deus. Eu entendi como se fosse assim. Aquela pessoa tem aquela missão designada por Deus. Entendeu? Ah, sim. Né? Sim, então aquilo vai passando, porque ele tem aquela missão, né? E o interessante é o seguinte, qualquer que seja a missão, quando você volta, se você tiver, cara, um certo trajeto, né? Porque se não tiver, não é. Você praticamente, vou exagerar a palavra, você está tirando os sons divinos. É isso. Tem que chegar aos sons divinos. Né? Abre a escuta. Tem o negócio daquele cara demoniado lá, segundo ele, que não conseguia sair do circo. Ah, não. É como se... chegou lá, tirou o cara do circo. Rompeu. É pena, estou falando assim para quem assistiu o filme está entendendo o que eu estou dizendo. Né? Aquele do cara que você falou, aí, do cara que estava morto, né? Que era um cara que estava com mal e tal, então como é que ele matou? O cara chegou lá e pumba, cravou que nem o demônio, não é a palavra, como é o vampiro. Crava. Pronto, então ele não vai fazer mais mal. Mas você nota o seguinte, que nesse primeiro momento, quando ele é jovem, você repara que tem relações com o pai, que ele demonstra, tem relações vou chamar, com um cientista também, que tem os professores, aquela roda lá. Que ele vai perguntar do círculo, do garoto. E tem a questão da comunidade. Né, que ele começa a ver na comunidade coisas como é que as pessoas tomam religiosas ou não, como foi o caso do... Não, e tem a questão do amor também. Sim. Do enamoramento da garota e dele como adolescente fazendo merda, né? Porque foram lá pro meio de um campo para ser atingido por canhão e você colocou isso, não? Hein? Você colocou isso? Não, mas tem. Não, por conta que o amigo dele quase morreu, né? Depois tornaram amigos. E depois eles se tornaram amigos, mas um fez a pergunta para o outro, do sentimento daquele momento. Você teve medo, para ver se o outro teve medo de morrer. Que ali, assim, eu entendi como os primeiros, eles mais adolescentes, né, não tão crianças, vivendo os primeiros medos da vida, né? Vivendo os primeiros medos da vida. Bom, tem uma coisa assim, se quiser perder a fé, tem uma hora que ele já adulto, ele fala para um cara que queria ser padre, né? Porque ele mesmo já tinha dito em criança que ele não queria ser padre, ele queria ser cientista, né? Aí quando ele encontra um padre, que ele até oferece a moradia dele, então ele fala para o padre assim, se quiser perder a fé, se aproxima de um padre, que era o que o pai dele falava, né? E ele continuou com o seu desejo pela ciência, ele falou uma coisa que é o que o Meixo fala, que é interessante essas coisas. Religião e ciência, ambas parecem com a mesma coisa. Porque no fundo é só fazer a ciência espiritualista, né? Esse que é o pulo do gato. Saber o que estou fazendo aqui. Isso é a grande questão que ele falou para o cara, né? Para o sacerdote, né? Que ia para ser sacerdote. A minha inquietação é saber o que eu estou fazendo aqui. Né? Aí ele começa a ver naquela coletividade que ele vive, né? De pessoas assim. Eu falei aqui, até já me esqueci qual nome que eu atribuí àquela sociedade. Né? Sociedade daquelas pessoas que buscavam conhecimento e tal. Aí você logo vê que no início a mulher tentando entender o poder das vibrações quando ela toca a harpa. Né? Mas eles mencionam no livro, que fica aquele livro antigo, que é a base matemática dos monastérios. Ele dá até um golpe lá. Tanto é que eles vão atrás dos livros de matemática, né? Exatamente. Aí fica patente o valor dos livros. Né? Bom, aí eles acharam naquele livro, acharam uma carta de um monge para o outro, dizendo assim, finalmente tivemos sucesso em aprender a verdade sobre a Irmandade Sarmongi. Aqui já fala isso. Lá depois, no final, que ele vai
Como se fosse uma premonição, entendeu? Mas ali eles acharam esses documentos dos monges, um falando com o outro, numa escavação arqueológica. A mais antiga de todas as escolas secretas fundada na Babilônia no ano de 2500 a.C., que desapareceu depois do século VI sem nenhum vestígio. A Irmandade Sarmong existe no vale. Aí ele vai lá, é um vale que a gente não conhece, assim, Zurumim, 3 dias depois de Nivice, a gente não sabe o que quer dizer isso. Lá tem perigo, o pessoal diz assim, lá, porque ele diz assim, eu vou lá. Aí um amigo dele também vou contigo, o restante eu não quis saber disso não. Porque eles disseram assim, lá tem perigo, eles não gostam de estrangeiros. Mas ele falou assim, mas eu vou lá nem que seja nas costas do diabo. Olha a vontade de conhecer. Determinação. Né? Aí eles encontram um mapa, nessa busca, eles encontram esse local. Não, o mapa era do padre. Do Sarmong. Não, aquele mapa... Era do padre, mas o nome dele, inclusive, acho que era Sarmong. Se não era o nome dele. Não, do padre não. Eu acho que era o nome Sarmong, ou ele, o local era Sarmong. Né? Aí o cara mostra um mapa, diz que já tinha tido um príncipe aí, que vai entrar esse príncipe russo, que ele vai conhecer mais tarde, que tinha tentado comprar aquele mapa, ele não quis vender, ele mandou, ele fez uma cópia, e o cara aceitou ter deixado de fazer a cópia, ele pagou por aquilo. E ele, como não tem dinheiro, ele vai e faz uma cópia quando o padre se afasta junto com um amigo. Né? Bom, tem coisas do perigo do cachorro e tal, mas a gente pode pular, vocês. Tem a separação, que eu acho que você quis falar isso, se não me engano, quando você falou que o cara falou, quero continuar aprendendo com a máquina. Foi, daquele amigo dele que estava acompanhando. Que ficou no navio. Ele ficou no navio, porque eles estavam indo para o Egito, né? E ali ele se separou. Ele falou assim, essa frase, né? Trabalhar com o corpo, que era o caso dele, maquinista ali, é bom que me tira pensamentos doidos. Sim, dessa busca infinita, né? Exatamente. Tem pessoa que tem uma inquietação pela busca, começa a buscar, mas fica com medo da busca, né? Com receio da busca. Muito. Com receio de endoidar mesmo. Não só de endoidar, porque, quer ver? Você pode, daqui a pouco, você pode não ter família, você pode não ter uma sobrevivência, porque você é tão inquieto por querer saber coisas que você, daqui a pouco, você não se incomoda muito com o emprego, entendeu? Mas eu acho que a inquietação, a tradução dessa palavra do cara, aqui eu fico, porque trabalhando com o corpo, eu não dou margens ao meu pensamento e tal. Eu acho que ali naquele momento ele retrata exatamente isso. É a pessoa que tem medo de ficar eternamente buscando e não chegar a lugar nenhum. Então eu corto a minha possibilidade da busca por uma coisa que eu não sei se existe e fico aqui. Ele leva aquela vida que chamou... Dá um freio. Chamou de que a vida cotidiana medíocre, não me lembro qual foi o termo. Ele disse assim, a gente vai acabar se encontrando uma hora, né? Bom, aí vem o príncipe Lubovetsky, que ele fala... Aí nessa altura, a gente já tem que... Vendo o filme, você começa a ver. Ele já critica o arqueólogo. Porque o arqueólogo conhece o príncipe e tal, esse arqueólogo vai ficar com ele lá no final. Que ele fala assim, como é? Quero coleciona a poeira de quem já morreu há muito tempo. Essa frase é interessante, como ele vê. Né? Bom, vamos lá. Ele até, quando ele fala essa frase, né, colecionador de poeira de quem já não morreu há muito tempo, ele diz, mas por que não? Como o imaginário trabalha da sua vida, para onde você... Aí vem, para onde você conseguiu esse mapa? Aí o príncipe viu ali, esse Gurdjieff, vamos falar assim, conseguiu o mapa, ele disse, aí o cara entendeu que era ele, o príncipe, que tinha estado naquela situação de ter tentado comprar o mapa.
Aí que ele coloca essa questão que a Ana colocou aí. Ele diz assim, ó, desde que eu era criança, tinha um sentimento de que algo está faltando em mim. Existe outra vida, além da vida ordinária. Era esse termo que eu estava querendo usar. Isso é muito... A maioria das pessoas leva uma vida ordinária. Não tem empolgação para saber nada. Provavelmente até o que nós estamos falando aqui, isso pode não tocar muita gente que está ouvindo aí. Não consegue, entendeu? E pode entender mais como um aspecto assim, de mais um conhecimento, mais relacionado ao pensamento, não ao seu ser. Entendeu? Então, assim, além da vida ordinária, essa aí está me chamando, mas como estar aberto a ela? Esta questão nunca me dá paz alguma. E eu me tornei, frase que me chocou na época e me choca hoje, que sou eu. E eu me tornei um cão faminto. Você pensa que eu estou fazendo isso com 75 anos? Porque eu sou um cão faminto, cara. Entendeu? Fome do espírito. Não é da matéria, não. Da matéria também eu tenho, né? Mas isso é o que eu era mesmo como comunista naquela época. Foi aí que me tocou as coisas. As coisas foram me tocando assim, entendeu? Eu posso dizer que eu estou fazendo um papel como se fosse o Gurdjieff, minha memória em relação ao filme. Eu sempre fiquei procurando em todo lugar por uma resposta. Todo lugar. Nossa Senhora. Aquilo que você falou do medo, eu tive isso. Quando eu era novo, ficava olhando para o céu, querendo saber o negócio das estrelas, como é que se movia, não sei o quê, e não tinha ninguém para me explicar. Cara, sabe o que aconteceu comigo? Eu ia para o quarto da minha mãe e do meu pai ficar dormindo lá embaixo. Tudo encagaçado. Foi aí que me levaram para a Umbanda, aí eu adquiri uma visãozinha de mundo e... Certo? Tem uma assim, ó, o príncipe falando para ele, você deveria estar feliz por ter esta experiência. Quando eu tinha sua idade, só estava interessado em mim mesmo, só estava preocupado em satisfazer minhas necessidades e da minha família. Repentinamente, minha mulher morreu no parto. Eu não conseguia me recuperar do choque, da perda. Você vê, aqui nesse diálogo, você vê que os dois são diferentes. Né? A vida não tinha mais sentido. Um dia um velho derviche veio à minha casa e pediu para me ver. Conversamos por um longo tempo. Enquanto ele falava, eu experimentei algo. Aí ele passou a viajar, a encontrar muitas pessoas com interesses similares aos seus, do príncipe. Aí o Gurdjieff falou assim, mas como eu posso encontrar tais pessoas? Aí o príncipe adverte ele, cuidado, hein? O que você chama de aprender. Se significa aprender, provocar experiências e crenças, olha que coisa, é uma prisão isso. Isso irá atá-lo como um cordão e impedirá de conhecer. Você vai dizer assim, mas pô, que é isso? Se você entrar e submeter a uma crença, eu muitas vezes o que eu falo para você é o seguinte, eu sempre procurei, eu vivi uma ambiguidade. Eu procurava respeitar o meu superior, mas não ficar convencido de que as diretrizes e aquelas coisas que vinham de cima, que aquilo era o mais importante. No final mesmo, que eu já estava no final, já estava no ponto de me aposentar, né? Quando veio essa experiência da prática do sono, né? Eu não acreditava em nada daquilo. Entendeu? Então, conhecer acontece diretamente, não é você simplesmente obedecendo ordem. Quando nem mesmo um pensamento, que é a coisa mais espiritual, fica entre você e a coisa que você conhece. E você se vê como você é, não como você gostaria que fosse. Nossa, eu estou falando tanta coisa aqui importante que foi dito no filme, cara. Se as pessoas pudessem praticar isso aqui, porque tem gente que acha que é aquilo, não é aquilo, cara.
Não é aquilo, cara. A pessoa se subestima, sobreestima, né? Superestima demais, cara. Não é nada daquilo. Menos, muito menos. Aí você fica sendo assim, considerado por quem é um pouco mais elevado, te vê como um idiota. Um presunçoso, um arrogante. E você pensa que está abafando. Não está abafando. Pessoal, leva isso a sério, procura pensar um pouquinho, não se vê tão grande. Aprendi o quanto isso pode ser difícil. Farei tudo o que puder para ajudá-lo a atingir sua meta. Isso foi a promessa do príncipe. Eles vão andando, você já viu tirar os sapatos, que é uma... pede a bênção ao velho e se senta. O velho faz a pergunta: quer perguntar algo? A ele: quais os exercícios podem me ajudar a sentir a mim mesmo de um jeito novo? Sabe o que o velho acabou fazendo? Não vou falar muita coisa. Ele acabou fazendo isso aqui e encaminhou ele para outra pessoa. Uhum. Aí o cara, não sei se ficou mais escolado, assim, dizendo: pô, peraí, eu tenho que fazer as perguntas mais certas. Ele falou assim: seja gentil, padre, e me diga o que acha de exercício de respiração. Isso é aí que esse cara, né, que o Osho Sama resolveu agora apregoar com exercício de respiração. Padre. Aí o padre, depois de expirar, ele fala um negócio mais, olha só, depois de expirar o ar, eu retenho um certo tempo, então eu expiro lentamente. Isso aí, falou um troço óbvio, né? Mas assim, ó, que Deus, começou, que Deus mate aquele que não sabe e presume que mostra aos outros o caminho. Que Deus mate aquele que sabe, que não sabe e presume que mostra aos outros o caminho. Os exercícios de respiração ensinados hoje não causam nada senão danos. Nosso organismo é muito complicado, você tem que mudar tudo ou nada. De outra forma, em vez de fazer bem, você pode causar danos. Portanto, para todos os seus exercícios, né? Para todos os seus exercícios. Aí o príncipe, aí essa cena foi muito interessante, que o príncipe é surpreendido. Chega um cara, eles estão no bar tomando um chazinho junto com o Gurdjieff, o príncipe. Chega um cara e o príncipe acaba sendo surpreendido por esse cara que disse que esteve na Rússia, que conhece o seu nome, Gogol. Aí o príncipe: mas poxa, mas isso aí só apenas minha mãe e a babá me chamavam assim, isto foi há 40 anos atrás. Aí o cara, né, enigmático, falou assim: você trabalhou e sofreu por todos estes anos, mas nunca soube como trabalhar, como deixar o desejo da sua mente se tornar o desejo do seu coração. No fundo é o Kanagará. É que eu falo para falei hoje, né? É muito difícil, porque entre os desejos de homens, entre um e o outro, né? Às vezes um é patrão, outro é empregado, às vezes tem de tudo quanto é maneira, essas relações, né? E às vezes pode estar invertido, porque às vezes o desejo do empregado pode ser superior ou ter um nível mais espiritual elevado do que o do patrão, né? Mas de qualquer maneira o que conta é o nível espiritual. E o detalhe é você chegar a colocar o seu desejo em relação ao desejo de Deus. Isso é que é o importante, né? Aí o cara interroga aquele enigmático padre: quem é você? Como você me conhece tão bem? Aí o padre: isto realmente importa? Quem eu sou ou o que eu sou? Não foi sua curiosidade que fez com que sua vida não chegasse a nada? Olha só. Curiosidade apenas. Porque tem gente que é só curioso. Ele não quer fechar nada. Fica fazendo pergunta a esmo e no fundo não quer entrar no esoterismo com X, com S, aliás. Certo?
Sim, padre, você tem razão. Tenho visto muitos milagres e tentando explicá-lo, mas isso não me trouxe a uma compreensão real. Sim, estou vazio. É tarde demais. Aí o cara, se você concordar com uma condição, eu posso lhe ajudar. A condição é morrer conscientemente para a vida que você levou até agora e ir aonde eu vou lhe indicar. E o cara saiu, foi atrás dele e deixou o Gurdjieff lá. Bom, aí o Gurdjieff começou a procura dele pelo derviche, um tal de um derviche, mas ele não estava lá. Teve um negócio de uma surra com um trapaceiro e tal, e não é tão importante isso, né? Aí eu disse que ia ajudar o trapaceiro, aí levou para o deserto de Gobi, quer dizer, encontrar pergaminhos, que foi aquele arqueólogo convidou ele para fazer isso, ele não tinha nada que fazer, e lá ele encontrou aqueles amigos, aquele grupo de amigos que procuravam encontrar, talvez a verdade, não sei. Então, mas outra vez de novo, ele se separou dos amigos, ele diz assim, até que um encontrar o seu caminho. Então ele diz, eu devo encontrar o derviche, aqui voltar atrás daquele que ele não tinha encontrado. Então ele encontra. O derviche procura logo, perguntando a ele, você encontrou o que procurava? Não encontrei nada. Eu não sei como procurar, nunca resposta nenhuma, nunca tive resposta nenhuma. O que posso fazer agora? Estou desesperado. Desesperado pela busca, não foi pela perda. Aí o derviche, você nunca vai encontrar a resposta sozinho. Sozinho o homem pode fazer muito pouco. E tem muita gente, por causa de sua arrogância, não quer ter um guia aqui nesse. Não vai encontrar nada mesmo. Ele não está querendo procurar, não está querendo encontrar. Quando a pessoa está preparada, o guia vem, não é isso? Sua única esperança é encontrar um lugar onde o verdadeiro conhecimento é mantido vivo. Para muita gente, talvez o nosso centro cultural paradisíaco seja esse local. Tem algumas pessoas que eu sinto que ele sente isso. Eu acho que Pedro Luiz, ele sente isso. Sua única esperança é encontrar um lugar onde o verdadeiro conhecimento é mantido vivo. Eu lhe aconselho a encontrar a Irmandade Sarmong. Tarefa perigosa, estará arriscando sua vida, olha a escadinha. Mas no momento certo haverá um guia, no momento certo haverá um guia. E houve. Né? O guia, ele está lá naquele negócio, pedindo dinheiro, não sei o quê, esmolando, né? Aí o guia se aproxima dele, posso levar meu amigo comigo? Não. Isso aqui está... Não, ele ainda está falando com esse derviche, diz assim, posso levar esse meu amigo comigo? Acho que você pode, se puder atestar pela honra desse seu amigo. Aí quando pediu esmola, aí sim, surge o guia. Ele se chama Padre Giovanni, um italiano. Ele fala assim, ó, muito tempo atrás fui um ministro cristão. Encontrei membros da Irmandade Mundial, fui admitido e nunca mais tenho desejado ir a nenhum outro lugar. Sejam bem-vindos. Aqui você pode ver o seguinte, vai ser falado de novo essa questão. Eu, por exemplo, me sinto que eu já encontrei o lugar. Eu não preciso ficar procurando mais nada. Eu estou lá, estou na Messiânica, acabou. Quer dizer, estou com o Messias, né? Para ser mais exato. Mestiçando. Aí vem a questão que o guia coloca. A fé não pode ser dada ao homem. Ela não é o resultado do pensamento. Ainda fala pro cara, né, do arqueólogo. Não é que nem a arqueologia. O conhecimento vem através do pensamento, da inteligência superior. O que está querendo dizer isso aqui? Estou querendo decodificar pelo messianismo. Ou seja, tem que vir pela inteligência divina. Deus manda. Tem de ter conhecimento direto, que é isso. Por exemplo, se meu próprio irmão me implorasse para que lhe passasse 1/10 do meu conhecimento, eu não poderia. Eu falei isso não. Porque eu acho que isso porque eu não tenho o conhecimento nem as experiências que eu adquiri durante a minha vida. Isso seria como desejar alguém
dar pão meramente olhando para ele. Existe uma lei. Aí o outro que está do lado dele diz assim, a qualidade do que você compreende, isso aqui é importante, a qualidade do que você compreende depende da qualidade da pessoa que lhe fala. Não é opinião. Tem muita gente que só dá opinião, cara. Não tem nem inteligência superior para falar, quanto mais divina. Em nossa ordem, diz o guia, temos 2 irmãos bem velhos que viajam, isso aqui é muito interessante, que viajam de um monastério a outro, pregando. 1 ou 2 vezes por ano eles vêm até nós, é um momento especial. Quando um deles fala, é como o som dos pássaros no paraíso. Porque tem gente, isso eu conheço muita gente assim, quando você está falando, você está dando uma palestra ou está escrevendo qualquer coisa, sabe como é que o camarada está em relação a você? Eu te digo. Ele está procurando ver aonde que pode lhe contestar. Você está entendendo o que eu estou falando? O cara às vezes nem se percebe disso. Ele quer aparecer. É gozado isso aí. Eu já me vi tantas vezes em palestra, até dando aula em particular, fechado mesmo, e aula também. De vez em quando tem uns alunos que começam a falar um monte de besteira, né, querendo, vamos dizer, te imprensar, entendeu? Quando o professor é fraco, ele consegue, mas quando o professor não é fraco, a mesma coisa acontece o tempo todo, essa porcariada, cara. O cara quer crescer em cima de você. Por que você não faz doutorado, cara? Por que você não faz isso? Por que você não se torna ministro, pô? Mas você vai querer crescer em cima de mim, cara? Pô, para com isso. Né? Aí a fala do outro irmão tem o efeito contrário. Seu sermão vem da mente e age em nossa mente, quer dizer, na mente das pessoas. O outro, do ser, ele age em nosso ser, lá dentro. Sim, ele respondendo ao professor da arqueologia lá, né? O professor. Sim, professor. Pensar e saber são completamente diferentes. Deve se esforçar para saber, pois somente isto pode levar ao nosso Senhor Deus. Porque Deus não é pensamento, Deus é sabedoria. Está entendendo a diferença? Pensamento é a nível humano. Então a tua razão, sentimento e vontade, a tua razão tem que procurar ser sábia, da sabedoria de Deus, lá. Entendeu? Então você pode dizer que Deus é sábio, é sabedoria, Deus é amor, né? Deus é força. Aí o padre Giovanni, né? O cara falando, do arqueólogo, está contente com a situação, assim, o padre Giovanni consentiu em me colocar sob sua proteção. Eu vou ficar aqui. Eu tenho um sentimento em que não tem mais nada a procurar. Você vê, ele mesmo se reduziu. Quer dizer, isso não quer dizer que às vezes na vida da pessoa, a pessoa não pode ir mais além porque ela não tem mais, ela não tem altitude para chegar mais. Então, ela foi vivendo a vida dela, vai envelhecendo, então chega um ponto que ela diz, não, tá bom, isso aqui já tá bom, porque é o que eu pude dar na minha vida. Então vai entrar no saldo, vai ver as coisas boas que fez, que não sei e tal. Mas tem gente que não. Os beijos são quis ir estado de união com Deus. Né? Alguém chama o protagonista do filme, que é o Jeffrey, né? Fala assim, seu guia está chamando. Aí ele foi lá e o guia fala, eu devo lhe pedir que faça um voto solene de nunca revelar a ninguém o lugar para onde o levaremos. Ele diz que sim, né? E eles o encapuçam, botam um capuz nele, passa por uma escada e sobe, lá embaixo ele vê aquele local. Aí o cara até pergunta, você encontrou o seu lugar, filho? Você veio como um cordeiro,
Aí que vem a história. Mas não se esqueça que você tem um lobo em você também, que é o espírito secundário. Estou descodificando para... Pode achar a força para fazer com que estas duas vidas completamente opostas vivam juntas em você mesmo. Espírito secundário e espírito primordial. Isto não acontece por conta própria. Não é suficiente só pensar sobre isto. Sonhar, esperar. A qualquer momento o lobo pode devorar o cordeiro. E você deve aprender o que é se tornar responsável. Isto é uma ciência exata. Eu não queria ser cientista, isto é uma ciência exata. E é por isso que você está aqui. Agora vou ler, é a última folhinha, vou lhe colocar nas mãos de alguém que você pode sentir total confiança. Vai e veja o que acontece pelos pátios. Quem será essa pessoa de inteira confiança? Haverá movimentos, exercícios, danças. Depois disto, volta e me diga o que você aprendeu deles. Eu então estarei apto a lhe dizer o que deve ser feito a seguir. Ele sai até de costa para o reverendo, fazendo reverência, não sai de atitude de respeito. Tem horas que essa reverência... me vejo muito, às vezes, em alguns momentos, é claro que eu não sou Meixo Sama, mas eu me vejo muitas vezes imitando o Meixo Sama. Não sei nem dizer se é imitando, porque eu sou assim. Eu acho que a minha afinidade com o Meixo Sama é que me levou ao Meixo Sama. É claro que teve coisas que ele me ensinou no processo, mas assim, eu às vezes sou rigoroso, e as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu sou rigoroso, né? E as pessoas às vezes podem entender torto. Por exemplo, essa coisa que estou falando aí, cara, menos, pô. Procura um guia. Não fica querendo pousar que você é o tal, não, cara. Isso é a verdade, né? Bom, aí o que aconteceu? Ele encontrou o príncipe. Então seria essa pessoa de total confiança. Aí eu ficou todo animado lá, pensei que eu tivesse perdido para sempre. Estou feliz, o príncipe falando, estou feliz que chegou, mas ele está adoentado. Estou feliz que chegou aqui por conta própria, sem a minha ajuda. Né? Prova que durante esse período, o príncipe falando para ele, prova que você durante esse período não esteve dormindo. Continua a busca. Né? Isso é importante, porque isso é a mesma coisa aquele hinduísmo tântrico, do budismo, né? Que a nossa alma inicial, quando você não é ainda homem, ela é quase como se estivesse dormindo, quer dizer, você vai despertando ela, não vai? E ela toda... Por que ele fala a palavra que diz assim, a sua alma se expande? Porque quando ela está ofuscada, ela não tem brilho. Não é que ela não deixou de ser uma centelha divina, não, mas a nuvem atrapalha o sol. Né? Mas ele pergunta, você está doente? Ele disse, não é nada não, venha comigo. Ele mostra que todo mundo, isso é uma coisa muito bonita, mostrando que aprende um determinado alfabeto, de ler verdades postas nesses alfabetos milhares de anos atrás. É como se fosse uma dança, mas não é bem dança, né? São gestos, né? Posturas. Então ele chega e pergunta, mas qual o verdadeiro significado desses movimentos? Eles nos falam, o príncipe falando, eles nos falam de duas qualidades de energia que se movem sem interrupção através do corpo. Yang e Yin. Né? Positivo e negativo. Enquanto o dançarino mantém um equilíbrio entre estas duas energias, ele tem uma força que nada mais pode dar. Aí ele vê aquela dança maravilhosa, né? Porque você São várias danças maravilhosas. Mano, várias danças. Porque o Basel tem que falar essa coisa aqui é importante, que ele fala assim, o cara dá assim, reconciliando, negando, afirmando, negando. Quer dizer, ele está dando o compasso, a ordem, para a pessoa entrar na sintonia como se tivesse, agora você vai afirmando, agora você vai negando. Quer dizer, aquela distribuição energética dentro de você
Eu acho que você não quer ficar simplesmente se equilibrando o seu corpo. Você quer que essas energias vá até Deus. Essa dança, ela estava colocada no símbolo da tal da sociedade secreta, no chão. Bacana, né? O cara faz assim, vai de costa, vai de frente. É porque tem 1, 2, 3, 4, são 5 vértices, né? É. É como se fosse um pentágono, Isso. mas tem um risco diferente, assim, numa determinada Lindo hora. aquilo, né? É porque ele vai e depois ele volta. Ele vai e depois ele volta. Maravilha. E sempre em dupla, né? Não É. vai nunca sozinho, né? Nunca sozinho, desde as energias. É, Né? tá sempre em dois, É. duo naquelas pontas, né? Um espetáculo. Quem não viu o filme, por favor, vê quando eu vou deixar esse filme aí, então procura. Né? Aí o príncipe diz que só tem 3 anos de vida e o aconselhou a passá-los em outros monastérios no declive do Himalaia. Alguém disse para O príncipe recebeu uma ordem, essa ordem, né? vai para o declive lá do Himalaia. Para alcançar, ele diz assim, para alcançar o que eu sonhei em toda a minha vida. Aí ele vê dança de novo. Aí o príncipe falando você encontrou, para o Gurdjieff, as condições em que o desejo do seu coração pode se tornar a realidade do seu ser. Então você precisará voltar à vida e lá vai se medir constantemente com forças que lhe mostrarão o seu lugar. Sabe o que quer dizer isso? Jishui. Estou descodificando. O lugar aqui e agora, né? Espaço, tempo e a E posição. Né? Isso é que eu estou falando para muita gente, o pessoal não está entendendo. Olha, cara. Pô, mas a grande maioria que eu me deparo, meu amigo, infelizmente posso dizer, as pessoas não respeitam o Jishui. Não respeitam. Não conseguem nem se ver. Ele nem se coloca essa questão. E se colocasse, ele vai achar que é superior do que o outro. Não consegue nem entender, porque não tem nível para entender o Jishui. Porque aí não consegue encontrar mestre nenhum. Como é? O mestre é ele mesmo. O mestre é você mesmo, tá, prazer, muito obrigado. Fica você pensando aí sozinho o resto da vida. Você vê o tempo que esse Gurdjieff, esse filme é um testemunho da vida dele. Ele serviu até para coisas psicológicas, hein? Ele não é só para isso, não. Religioso, não. Psicológico também. Muita gente tirando temas para isso. Você vê o tempo de vida que ele teve que ter para encontrar os mestres, os lugares. Né? Agora tem gente que não faz esforço nenhum, já acha que já chegou no lugar. Ah, porra, que merda, cara. Caramba. Bom, mas aí eu esperava assim que alguém fale mais alguma coisa, porque eu acho que esse filme é tão bom. É. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa, porque às vezes é mais embaixo. Fizer alguns. Não, ninguém colocou comentário nem pergunta nenhuma que eu tenha visto. Agora não, assim, não entrou no meu celular. Acho que não tem mais nada. Não. Bom, se não tem mais nada, tomara que vocês tenham gostado, né? Foi muito Eu adorei. bom. O filme foi ótimo. Nossa. Adorei, quer dizer, porque não só eu vi, só para ter esse encontro com vocês, eu vi 2 vezes. Repeti, já tinha visto lá, vi mais 2 vezes. E depois eu tive que fazer o trabalho e acrescenta mais. É pena, assim, como você falou, que a qualidade do filme... Porque, assim, todos os filmes dessa década de 70 e pouco, não sei o quê, ele tem essa qualidade que não era digital, não sei o que, era... Já era colorido. O Pássaro Azul também é um filme que podiam tentar digitalizar, né? Esse outro. Poxa, isso é riquíssimo, né? Belíssimo. Mas valeu. Valeu muito. O Pássaro Azul, inclusive. Obrigado. Obrigado, mestre São. Bom, amanhã vamos começar a música, né? Quem puder, dá uma espiadinha nessa música, só que eu botei como aperitivo, ver a qualidade dessa pessoa.
A pessoa, ele passa do soprano de mulher, soprano, ele não passa nem pelo tenor, ele vai para o barítono, cara. Entendeu? Essa é uma escala muito grande que ele faz. Muito bonita. Ele brinca com a voz. Dá umas piadas aí que tá registrado aí. Tá bom? Até amanhã às 7 horas da noite. Tá? Obrigado pela presença.